Carlos Alberto Trevisan. Nasci em novembro de 43, dia 27, do bairro do Brás. Meu pai chamava-se Dante e minha mãe chamava-se Maria de Lourdes. Eles eram de uma cidade chamada Treviso, que fica perto de Veneza. E estava muito difícil a época lá, a época da Primeira Guerra, né? Então veio ele, minha avó, a mulher dele, e 4 filhos. Meu pai era mais velho. Meu pai morava na Monsenhor Andrade e minha mãe morava na Papiratininga. O pai da minha mãe, ele faleceu muito cedo, que naquela época a tuberculose matava, né? Os pais casaram em 1940. Eu sou casado pela segunda vez, eu fui viúvo. Tenho um filho, do meu primeiro casamento, né? Ele tem 31 anos, ele é músico. Tenho uma enteada da minha segunda esposa. Temos um neto de 15 anos. No grupo escolar Romão Puigari, na Angel Cristã, curso primário. Depois eu fiz Colégio do Carmo, ginásio científico. O Colégio do Carmo ficava na Praça Clóvis Bevilacqua, onde hoje só tem a igreja, porque o colégio foi demolido por causa da obra do metrô, né? O colégio fica onde hoje é o Poupatempo. Ia de bonde, voltava de bonde. Eu jogava bola, joguei muito futebol. Eu fui relativamente bom. Joguei bola até 42 anos. Eu sou de uma época onde você tem um diploma universitário, era muito importante, hoje não é mais. Eu fui para a escola de engenharia, entrei direto para a escola de engenharia. Eu fiz engenharia industrial, modalidade química, na Universidade Mackenzie. E depois eu fiz o curso de administração também na Universidade Mackenzie. Me formei em 1967. Saí da escola empregado já. Na minha época, que eu estudei o curso de engenharia, você era obrigado a fazer 3 estágios. Porque naquela época o curso demorava o dia inteiro, de manhã, de tarde e de noite. Você não tinha nenhum recurso que você tem hoje. Você fazia cálculos com régua de cálculo. Você não tinha calculadora, você não tinha máquina de escrever. A de escrever era aquelas Remington mecânica. A calculadora era uma facite de manivela, você nunca tinha uma facite de manivela. E toda a parte de laboratório, ela era toda instrumental. Você não tinha equipamentos de análise. As balanças eram de pratinho, de 2 pratinhos, você pegava com um pezinho, a pinça, né? Então as aulas eram muito demoradas. Por isso que o curso demorava. Você tem uma regra aí, você tem a sua regra, isso é uma regra de cálculo. Você tinha que fazer 3 estágios obrigatoriamente. Entendi. E você tinha que recurso? Ele normalmente fazia nas férias, porque durante a semana você não tinha como. E no 5º ano você tem o período da tarde totalmente livre para fazer estágio. Você tem aula pela manhã e à noite, já era feito dessa maneira. E eu, no último ano, eu fui fazer um estágio numa empresa de cimento, chamava-se Companhia Santa Rita, que ficava em Itapevi, na época, depois ela foi vendida para Votorantim. Só que era uma época que não tinha nem estrada, você ia de trem. O único recurso para Itapevi, São Roque, São João Novo era só trem. A Raposo Tavares era uma estradinha de terra. E no mês de novembro eu vi um anúncio no jornal de uma empresa chamada Colgate-Palmolive, que estava procurando, na época, ela estava procurando recém-formados. E eu calculei, eu sou um quintonista, eu sou um recém-formado de alguma maneira, né? E eu comecei a trabalhar no mês de dezembro, na Colgate-Palmolive, desse mesmo ano, e eu fiquei até 1977. Na realidade eu fui galgando postos, né? Eu saí de trainee para assistente de engenharia industrial, depois para supervisor de engenharia industrial, que equivalia a gerente, depois eu fui para a produção, depois para o cargo de responsável por toda a fábrica. Eu participei do desenvolvimento da primeira máquina de envasar Ajax, chamava-se Ajax APC, All Purpose Cleaner, APC. Foi o primeiro detergente pesado que foi lançado no Brasil. Porque eu sou profissional hoje, eu devo a Colgate. Quando eu entrei na Colgate, ela tinha a linha Cachemire Bouquet, e tem toda a linha de produto de higiene, que é o creme dental, o sabonete, tem esse shampoo Alo, que era o shampoo em vidro, porque na época não tinha plástico. 3 tipos, era lanolina, ovo e normal. E o ovo era feito com gema de ovo mesmo. Eu quebrava os ovos na beira do tacho. Não tinha refrigeração naquela época. Depois eu fui para Max Factor, em abril de 1977, dia 1º de abril. A primeira missão foi organizar toda a área operacional. Outra coisa importante foi que nós pegamos uma época muito difícil,
porque as importações foram proibidas e 80% das nossas matérias-primas eram importadas. O meu envolvimento com a área da qualidade começou na Max Factor, porque já naquela época se falava em garantia da qualidade. No Brasil não, esqueça, até hoje ninguém faz, pouquíssimos fazem. Mas naquela época já começou, então eu fui fazer cursos no exterior, eu tive aula com muitos papas. Eu fui a primeira pessoa no Brasil que falou sobre boas práticas de fabricação na área de cosméticos. Tem até um artigo na revista. Eu aprendi estética, porque era uma empresa que foi maquiagem, porque era uma empresa que produzia esses produtos. Eles tinham um princípio, que todo mundo que estivesse envolvido com isso tinha que saber tudo a respeito. Então eu aprendi a fazer maquiagem, eu aprendi a fazer tratamento de pele. A Max Factor foi vendida para a Revlon. Cheguei a trabalhar para a Revlon até 90, na fábrica da Bozano. Lá na Revlon você trabalhou com Jardim, com Malato? Não, o Malato já tinha saído. Depois da Max Factor eu fiquei 2 anos, eu fiz uma incursão na área alimentícia. Trabalhei numa empresa, trabalhei na General Foods. E depois eu voltei, por convite do Boticário, para ficar no Boticário até 97. No Boticário nós cuidávamos da parte de assuntos regulatórios. Foi uma época de muitos lançamentos. Nós cuidávamos também da parte de marcas e patentes. E um lançamento interessante, que eu não lembro como é que ele chamou, porque era uma boquinha, era um batom, que era um formato de boquinha. E foi uma ideia do Dr. Miguel, que nós, pela experiência que nós trazíamos da indústria de pirulitos, nós conseguimos fazer, porque era uma técnica totalmente diferente, né? Chegou um momento que a gente tinha que mudar, né? Começamos a trabalhar assessorando empresas em assuntos de vigilância sanitária. Passei para a área de projetos, montagens, né? E implantação de processos de qualidade, né? A preparação para a certificação de empresas, e é onde nós continuamos até hoje. Eu fiz o curso de normas ISO, eu fiz norma ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000, auditor, eu sou auditor certificado, sou perito judicial. Eu ministro aula atualmente na Oswaldo Cruz, no curso de tecnologia, né, em cosméticos, no Conselho Regional de Química, em cursos livres para profissionais, com mais frequência em Curitiba, na Equilíbrio. Bom, eu sou conselheiro do Conselho Regional de Química, eu representei o Conselho Federal de Química na primeira Câmara Técnica de Cosméticos durante 10 anos, que ela foi criada na época do ministro Jatene. Eu participei na formação da legislação sanitária desde 77. Durante 10 anos também participei do grupo de Mercosul. Eu sou sócio da ABC desde 1974. Atuei em várias posições de diretoria. Em 2001 eu assumi a presidência. Fizemos muitos congressos juntos, né? Fizemos o de 1985, que até hoje é um marco. Fechamos o Copacabana Palace. Fizemos alguma coisa que até hoje existe, que são os laboratórios. E também reformamos a sede, com a estrutura que ela tem hoje. Nós pegamos uma época de ABC, onde hoje diretores de empresa, presidentes, eram associados e participavam. Conseguimos tirar das costas da associação uma pendência trabalhista de 350 mil reais, que é muito mais que o patrimônio da associação hoje. Aí nós fizemos um acordo, pagamos durante 13 meses. Foi a primeira vez que nós aumentamos o número de participantes do jantar de 1.000 para 1.200, que esses 200 a mais era a última parcela para pagar para o cara. Eu também fui durante 10 anos diretor do Cipatesp. Eu acredito que uma das nossas grandes realizações foi criar os cursos.